Olá, caríssimos. Essas são as explicações sobre a apostila referente ao mês de janeiro de 2021 para vocês, alunos da EJA. Acompanhem. Então, temos aqui duas janelas. A primeira, que é essa daqui, é a versão reduzida da apostila, que eu vou estar sempre mostrando em que parte do texto nós vamos trabalhar em relação às atividades. Essa aqui é a versão ampliada, do qual nós vamos ler as atividades e fazer uma explicação, ok? Então, o tema, o texto principal dessa apostila é sobre economia solidária. É um tema que é muito interessante, apesar dele não ser tão novo assim, mas ele está sendo propagado, né, recentemente e está tomando uma força interessante na nossa sociedade. Compreender isso aqui é muito legal, né? Então vamos lá. Na primeira questão, eu peço para vocês escreverem a quantidade de parágrafos. Então, na atividade número 1, quantidade de parágrafos. Então, a quantidade de parágrafos a gente conta, você tem o título, a gente começa a contar aqui. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Prestar atenção no quinto, que ele está no final da primeira folha e início da segunda. Então, quinto parágrafo é onde eu marquei aqui. Sexto parágrafo, sétimo, oitavo, está aqui. O nono, que é esse grande parágrafo aqui. E, por último, o 10º parágrafo. Não contar os esquemas e as ilustrações que estão no texto, ok? Eu peço para vocês, na letra B, a segunda palavra do segundo parágrafo. Então, vou fazer essa questão para que vocês consigam fazer as demais. Segunda palavra do segundo parágrafo. Primeira coisa que eu tenho que ir no segundo parágrafo. Primeiro, segundo parágrafo. Então, aqui é neste parágrafo. O que eu quero no segundo parágrafo? A segunda palavra. Então, eu tenho que contar. Palavra com uma letra só, isso é palavra é. Então, tem que contar. Uma, duas. Segunda palavra é capitalismo. Vocês vão escrever atrás da folha, né? Capitalismo. Mesma coisa para as outras letras. Na atividade número 2, com base nesse texto, eu quero que vocês escrevam a quantidade. Quantidade é número, tá? É 1, 5, 10. Que eu quero o número de frases. Frases é separado pelo ponto final, interrogação, exclamação, ok? Então eu vou fazer do segundo parágrafo. Eu quero a quantidade de frases do segundo parágrafo. Então eu vou vir aqui no segundo parágrafo, tá aqui, ó. Aí a gente vai numa versão mais ampliada, tá aqui. Quantidade de frases. Então, ó, primeira frase, tá aqui, ó. Então tem uma frase, segunda frase, começa aqui, termina aqui nesse ponto final. Terceira frase, começa aqui, termina neste outro ponto final. E a quarta frase, aí nós temos 4 frases neste parágrafo todo aqui. Eu vou lá nessa atividade número 2, letra A, 4. E assim por diante nos outros parágrafos que eu estou pedindo. Cuidado, não é para copiar as frases. Aqui eu quero a quantidade de frases. Só isso.
Na terceira, aí sim eu quero que vocês copiem a frase, não o parágrafo. Olha lá. A terceira frase do segundo parágrafo. Eu vou lá no segundo parágrafo e vejo a terceira frase. A ela eu vou copiar atrás da folha. Tá? Atividade 4, leia o primeiro parágrafo. Então, nós vamos ler este parágrafo. E eu quero saber qual é a ideia central. E é uma múltipla escolha, né? Então eu vou marcar ou letra A, ou letra B, ou letra C, ou letra D. Marque uma das alternativas, né? Qual que é a ideia principal desse parágrafo? Aí eu vou escolher. No atividade número 5, eu vou ler o primeiro parágrafo novamente. E ó, gente, leiam, releiam, leiam, releiam. Não tenham preguiça. Assim vocês vão compreender muito melhor o texto e começar a fazer a atividade de forma deslanchada, bem legal. Não tenham preguiça. Leia o primeiro parágrafo do texto. Responda. Eu quero que você responda o mesmo. O que é economia? Aí tem um conceito de economia aqui. Como a economia se modificou ao longo da história. Então aqui está falando que a economia ao longo da história ficou mais complexa, dentre outras características. Eu quero que vocês coloquem também. Todas as respostas estão aqui nesse parágrafo. Atividade 6. Leia o segundo parágrafo. Aí eu vou para este parágrafo aqui. A ideia central deste segundo qual é? Aí vocês vão ler e assinalar. Na atividade número 7, leia o segundo parágrafo do texto Economia Solidária e responda. Eu quero que vocês respondam mesmo. O que é capitalismo? Está aqui, ó. Em que o capitalismo é baseado? Aí a gente vai ver algumas características que aqui estão, só copiar. Qual é uma marca registrada do sistema capitalista? A gente vai ter, né, a marca registrada está bem claro aqui, isso é muito fácil. Atividade número 8. Observe o esquema logo abaixo do segundo parágrafo. Então tem esse segundo parágrafo, tem esse esquema aqui, né? Aqui eu vou a esse esquema que vale uma aula expositiva, uma mini aula expositiva nesse momento para explicá-lo, tá? O que eu quero? Vocês relacionam esses sistemas aqui, ó, que estão distribuídos aqui. Para isso, nós vamos lá no esqueminha. Tá aqui. De que fala esse esqueminha? De sistema socioeconômico. O que é um sistema socioeconômico? Sistema é algo organizado. Economia é a forma com que a gente obtém as coisas para sobreviver. Basicamente é isso. O que você faz para sobreviver? Isso é sistema socioeconômico, né? E ao longo da história, a gente teve vários tipos de sistemas. Os principais estão aqui. Na pré-história, antes da formação das grandes civilizações, a humanidade estava em pequenos grupos, né? Cujo sistema, como é que eles se organizavam para sobreviver? Eles caçavam, coletavam, pescavam, alguns rudimentos de religião, alguns hábitos específicos ali, e era simples, né? As relações sociais eram mais simplificadas em relação ao que a gente tem hoje, né? Por isso chama-se sistema comunitário ou sistema comunitário primitivo. Até hoje existem alguns locais, tipo os nossos índios, alguns dos nossos índios que estão ainda dentro do ambiente natural, eles praticam o sistema comunitário de coleta, pesca, tudo que eles coletam, pescam, caçam, é da comunidade, daí vem o nome comunitário, né? É um sistema tribal. Só que aí, um grupo que era inimigo do outro, atacava um ao outro, aquele grupo que perdia
muitas vezes ficava escravizado. Então esse grupo que escravizava, que era dono dos escravos, começava a ficar muito forte, começava a acumular riquezas. Aí começou a formação das grandes civilizações. Já não estamos mais na pré-história. Aí a gente está na Idade Antiga, a idade em que você tem a formação da civilização egípcia, da civilização hindu na Índia, da civilização chinesa, da civilização grega e depois a civilização romana, que são as principais aí. E a gente tem as civilizações aqui ameríndias, né? Os incas, maias, astecas, etc., convivendo aí, não juntos, mas vivendo mais ou menos na mesma época. Então, era baseado em que esse sistema? Na escravização. Eles começam a ter grande acúmulo de capital, grande acúmulo de riqueza, aliás, nem estou falando errado, né? Grande acúmulo de riqueza através da exploração do escravo. Isso foi da época de Jesus, né? Jesus nasceu na Idade Antiga, no Império Romano, né? E grande parte da população do Império Romano era escrava. Só que esse sistema caiu, ruiu, entrou em crise por uma série de fatores, corrupção, burocracias, muitos desajustes entre os principais líderes romanos, conflitos internos, enfraqueceu esse sistema. Aí surgiu outro sistema no lugar dele, que é o sistema feudal, aonde o pessoal, a pessoa que tinha um grupo de pessoas muito bem armadas e tinha uma representante da Igreja Católica, principalmente, aliado a essa pessoa que tinha terra, que é o nobre, vamos dizer assim, conseguia fazer com que a população ficasse subjugada a eles, convencidas de que o dono da terra era uma pessoa escolhida por Deus, então as pessoas tinham que trabalhar para ele, e segundo, que esse nobre dava uma proteção para quem trabalhasse na terra deles. Mas isso em troca de muita exploração, é óbvio. Esse sistema feudal, no início, ele não tinha muito comércio, não. Um negócio, mas era exploração na agricultura. No final do sistema feudal, o comércio começa a renascer, porque ele era muito forte aqui na Idade Antiga, renasce no final do sistema feudal. Essas pessoas que começaram a praticar o comércio eram chamadas de burgueses, né? E eles se fortaleceram muito. E eles que deram início a esse sistema capitalista, que é o que nós temos hoje. E eles que fizeram as chamadas revoluções burguesas. Nós não queremos mais ficar baixando a cabeça para os nobres feudais. Nós queremos praticar o nosso comércio. Então, algumas nações excluíram a nobreza ou a nobreza que baixou a cabeça para esses capitalistas burgueses, né? Quando o capitalismo começa a atuar, então a gente está falando do capitalismo de cerca de 600 anos, a gente já passa para a chamada Idade Moderna, que até hoje tem gente que fala que a gente está na Idade Pós-Moderna, né, por causa da utilização da informação, computadores, internet, mas isso é uma coisa discutível, né? É a pós-modernidade. E tem muitos autores que falam, não, ainda nós estamos ainda na Idade Moderna. Então, uma das características do capitalismo é a desigualdade social. Você tem uma grande parcela da população sendo explorada por um pequeno grupo de pessoas privilegiadas.
E para manter esse privilégio, eles precisam explorar o tempo todo essas pessoas que são geralmente classe média e pobres o tempo todo. E não deixar com que a classe média, a classe pobre, tomem lugar dessas pessoas privilegiadas, de jeito nenhum. Então o sistema capitalista é montado dessa forma, para manter esse sistema. Daí surge a ideia do socialismo e do comunismo também. Esse sistema socialista e comunista foram pessoas que analisaram o capitalismo, identificaram essa geração da desigualdade e falaram, primeiro que o capitalismo é baseado no consumo, tem que consumir para que ele exista. Vai chegar uma hora que todo mundo vai consumir tudo e o sistema não vai se sustentar. Então ele vai entrar em crise. Segundo, é muito injusto esse sistema. Nós temos que criar um sistema que seja mais justo, mais igualitário. Então foi isso que surgiu, principalmente o sistema comunista, igual a gente vai discutir daqui a pouco esse aí, tá? Só que o socialismo e o comunismo existiram em pouco tempo, né? 1917 foi a Revolução Russa, o primeiro país que se tornou comunista no mundo. Depois expandiu para a União Soviética e a partir de 1917 até 1991 existiram vários países socialistas. Só que em 1991 acabou a maior parte dos países socialistas entrar em crise. Então durou pouco tempo a experiência socialista no mundo e a sua expansão. Por quê? No sistema socialista, se houver corrupção e se houver excessos burocráticos, o sistema não se sustenta. Já no sistema capitalista, se sustenta. Você pode ter ausência de corrupção que o sistema capitalista está ok. Você pode ter um sistema com corrupção que o sistema está ok. Eu falei em corrupção, todos os sistemas que existiram no mundo tiveram sua forma de corrupção, infelizmente, né? Tem umas cabeças dos seres humanos aí que é de uma falta de solidariedade, de humanidade que é impressionante. E quando essas pessoas chegam no poder, aí essas diferenças aumentam cada vez mais. Beleza, falamos um pouco sobre o que é um sistema socioeconômico e sua evolução ao longo da história. Aí nessa questão da atividade número 8, é para relacionar isso que eu acabei de falar aqui. Aí vocês podem fazer. Atividade número 9, leia o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é este daqui. Vocês vão dar uma lida nesse terceiro parágrafo e vocês vão responder. É o próprio sistema, é próprio do sistema capitalista ter uma sociedade desigual, igual eu já falei, da mesma forma que eu falei para vocês agora há pouco. Qual sistema foi colocado em prática em muitos países do mundo para diminuir essa desigualdade? Aí, socialismo. Vocês podem até colocar socialismo e comunismo, se vocês quiserem, tá? Mas socialismo já tá bom, ou comunismo já tá bom, tá? Em que o socialismo é baseado? Aí vocês vão ler aqui, vocês vão tirar essa informação. O sistema socialismo entrou em crise. Muitos países que o adotaram voltaram a ser capitalistas. Quais foram os motivos citados no texto que fez o socialismo entrar em crise? Aí vocês vão ler aqui. A gente vai ver que é corrupção e acessos burocráticos, que aqui está escrito, já respondi a questão. Atividade número 10. Aí eu quero que vocês leiam o segundo e o terceiro parágrafos. Existe uma diferenciação básica envolvendo propriedade. Quando se diz que a propriedade é privada, quer dizer que é particular. Pertence a um pequeno grupo de indivíduos ou a um indivíduo. Quando se diz que a propriedade é estatal, quer dizer que ela pertence a quem? Estado. Então você tem
propriedade privada e propriedade estatal. Por exemplo, a casa de vocês, a padaria de vocês, o supermercado que está perto de vocês aí é propriedade privada. A maior parte das posses que existe no capitalismo é baseada na propriedade privada, mas existem as propriedades estatais. O que são as propriedades estatais? O Minervina Augusta é uma estatal, uma propriedade do Estado, tá certo? O posto de saúde estatal, apesar de ter centros de saúde particular, igual da Unimed, etc., você tem estatais cuidando disso também. E vários outros órgãos, por exemplo, a CEMIG, a Copasa, capital misto, mas quem controla, quem é o maior controlador da Copasa e da CEMIG é estatal, o Estado é que manda, né? Bom, são corretas afirmações, exceto, então, sobre isso que eu li e sobre o segundo e terceiro parágrafos, vocês vão marcar uma alternativa que é a errada, tá? Não tem nada a ver com isso que a gente acabou de discutir. Atividade número 11, leia o quarto parágrafo do texto Economia Solidária. Então a gente tem o quarto daqui. A ideia central desse texto qual é? Vocês vão ler e marcar qual que é a ideia principal. De novo, lendo o quarto parágrafo, a maioria do sistema foi substituído por outros. Aí você tem os sistemas aqui ao longo da história, um foi substituindo o outro. Já que passaram por crise, toda vez que um sistema entra em crise, um outro toma lugar, né? Aí eu falo aqui, o capitalismo ainda resiste. Apesar de que nós estamos aqui no sistema capitalismo na nossa idade moderna, o capitalismo é um dos mais novinhos sistemas que tem. O mais novinho mesmo é o socialismo e comunismo, mas eles existiram nos países por pouco tempo e poucos países, 3 basicamente, é que adotam ele e mesmo assim está no processo aí de término, né? Se não acontecer alguma guinada na história. Mas o capitalismo, ele é o mais novinho, tem 600 anos. A gente percebe que o sistema feudal, acho que tem mais de 1.500 anos. O sistema escravagista, se a gente for ver, tem 3, 4 mil anos que ele sobreviveu aí, né? E o sistema comunitário, muito mais de 10 mil, 20 mil anos aí de história. Então o sistema capitalista tem só 600 anos de história. Beleza? Então, mas ele resiste e já passou por várias crises. Vamos citar algumas, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 foi quebra da Bolsa de Valores em que balançou a economia mundial. Segunda Guerra Mundial, a gente pode ano que balançou a Bolsa de Valores foi em 2008, isso é recente, isso é na época, nossa época, né? Em que os papéis imobiliários começaram a ser superestimados, tal, aquele negócio todo virou uma bolha econômica, aí tem toda uma discussão econômica específica, que não é o nosso caso. E balançou a economia mesmo, tudo isso o capitalismo está existindo, né? E nós estamos passando por uma crise que é a pandemia. A pandemia balançou a economia mundial, mas possivelmente o capitalismo ainda vai continuar existindo. Aí eu faço essa pergunta aqui, ó. Quais os 2 fatores principais que eu cito no texto que fez o capitalismo superar essas crises, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, o que é.
Lá, tá aqui, ó, no finalzinho dela aqui tem os dois fatores, daqui a pouco a gente vai falar. Ainda assim, no quarto parágrafo, traz a ideia de que o capitalismo valoriza a cultura individualista. Ó, já tem a ver com a resposta da questão anterior. Cultura individualista. Isso é o tempo todo. Se a gente for ver como é que a gente vive muito das coisas de individualidade. A individualidade está cada vez mais presente. E a solidariedade, a coletividade está ficando cada vez mais ausente, né? Aí eu cito um exemplo. Uma pessoa, quando pode, prefere comprar um carro só para ela do que utilizar transporte público. Assim os carros são mais vendidos. Cada vez mais o trânsito está ficando engarrafado. Isso é perceptível. Quem é mais antigo, tem 40, 50, 60 anos, sabe que o trânsito era em Belo Horizonte, eram os trânsitos mais fluidos que tinha aqui das grandes capitais do Brasil, e hoje não tem essa fluidez toda, né? Você agarra todo dia. Isso é decorrente dessa cultura individualista. Isso é próprio. Você tem um pai, a mãe e 2 filhos. O pai tem um carro. Possivelmente, se ele tiver condição, ele vai comprar um outro carro para a esposa. Ou mesmo a esposa, se tiver condição, se estiver trabalhando, ela vai comprar para ela mesma. A mesma coisa acontece para os filhos. Então, na mesma casa, mesmo os 4 morando junto, vão ter um carro para cada um. Isso é muito comum nas casas, né? Terem 4, 5, 6 carros até, já vi. E é muito comum também gente destruindo os cômodos para poder esses carros caberem dentro da casa. As casas antigas eram feitas para abrigar um carro. E eles sabiam que era muito difícil comprar um outro carro. Hoje, com essa cultura individualista, valoriza-se muito você comprar apartamentos ou casas que tenham mais de uma vaga. Então, isso aí é fruto dessa cultura individualista, tá? Eu quero que você citem 2 exemplos, mais 2 exemplos que retratam essa cultura individualista, né? Que objeto que era utilizado na coletividade que hoje que não, que é menos utilizado ou que não é utilizado. São vários que a gente pode citar, tá? Vários exemplos. Quero que vocês peguem só 2. E não precisa ser necessariamente sobre veículos, carros, ok? É qualquer objeto ou serviço. Na atividade número 14, eu quero que vocês leiam o 5º parágrafo. Então, prestar atenção que o parágrafo ele está em 2 páginas, né? Final da primeira e início da segunda. Muitas vezes nos deparando com pessoas dizendo que o socialismo e o comunismo devem ser eliminados. Alguns afirmam isso com convicção, pois sabem bem o conceito. Geralmente, quem afirma com convicção, ele é defensor do capitalismo. Geralmente, quem defende o capitalismo com unhas e dentes é o pessoal rico. Eles não querem saber de socialismo e comunismo de jeito nenhum, né? Só que a maioria das pessoas simplesmente reproduz essa ideia, sem saber ao menos do que se trata. Simplesmente fala, esse negócio de comunismo aí tá fora, né? Tá. O que é comunismo? A pessoa vai ficar olhando para você e fala, eu não sei. Eu só sei que é ruim. O pessoal fala que é ruim. Não sabe o que é, né? Aqui eu trago a definição desses 2 conceitos, que um tem a ver com o outro, tá? Quando a gente fala em socialismo, é também um sistema socioeconômico e ideológico que procura alcançar, olha aí, ó, a igualdade entre as classes sociais
através da participação democrática. Para a maioria dos defensores. Tem defensor do socialismo que fala que essa democracia aí é utópica, não dá para fazer. A maioria dos defensores fala, não, nós vamos participar dentro de uma democracia. A gente fala em democracia, é participação, tá certo? No caso do socialismo, o governo possui um papel central, podendo controlar setores estratégicos. Então, vou fazer uma rápida explanação. Quando a gente tem partidos de esquerda, falando, partido de esquerda, a gente está muito dentro da ideia do socialismo. Não necessariamente que ele seja implantado na sua efetividade, mas quando você tem um partido político em que está agindo numa democracia e que está chamando a população a participar ativamente do processo, isso é socialismo, tá? O que é participar ativamente? Não é só no voto, não. O que acontece muitas vezes é que a gente vota e pronto. O cara eleito faz o que quer lá, em nome da gente. Só que no sistema socialismo isso não é socialismo. Isso é outra coisa. No sistema socialismo, o tempo todo a pessoa que foi eleita, ele está perguntando para quem votou nele se ele está indo certo, o que ele tem que fazer, pede opinião, pede ações, né? Isso é uma democracia participativa, né? Outra coisa, igualdade entre as classes sociais. A gente sabe que nós temos no capitalismo uma desigualdade muito grande, poucos ricos e muitos pobres sendo explorados. Quem defende o socialismo, ele quer que essa desigualdade seja menor, quer que o pobre tenha dignidade de vida, tenha poder de compra, tenha um atendimento na saúde, no transporte, na escola, tão boa quanto uma escola particular, aqui no caso do Brasil, né? Ou no atendimento particular no setor de saúde, ok? E, nesse caso, quem é defensor do socialismo, o Estado possui um papel central e até nos setores estratégicos. Por isso, o que é setor estratégico? Energia é um setor estratégico. Por isso que a CEMIG ela é do Estado. Então, o Estado toma conta disso. Mas tem gente que não concorda com isso, fala que o Estado tem que se ausentar disso aí. Coloque isso na mão de um particular e ele vai continuar fazendo de forma adequada. A Copasa é também do Estado, né? Tem gente que fala que vai ter que privatizar a Copasa porque é melhor, tal, etc. Tem gente que fala que não. Então é um debate, né? Agora, quando a gente fala em comunismo, é um sistema econômico e político que defende uma sociedade sem classes. No socialismo existem as classes, mas eles querem um pouco mais iguais. No comunismo, não. É a eliminação das classes mesmo. É a eliminação da classe rica. Você passar todo o produto, toda a posse que existe na classe rica, burguesa, para a classe pobre, né? Todas as decisões são tomadas pelos trabalhadores na forma de um partido político único e de forma autoritária. Como é que chama isso? Ditadura, sem liberdade de expressão. Decidiu-se ali, cumpra-se. Se tiver alguém que esteja discordante, elimina-se, né? Não existe a propriedade privada basicamente no comunismo, já no socialismo ela é possível. No comunismo é substituída por bens comuns. Então, se você está numa casa morando, essa casa que você está morando, ela não é sua, mas todo mundo tem direito a uma moradia. Não existe no comunismo aquele que não tenha teto, né? E assim por diante. A gente poderia ficar o dia inteiro hoje falando sobre
esses dois aspectos, mas aqui é muito raso, muito rápido, ok? Fazer um parênteses. Tem gente que acha que esses dois aqui são os grandes inimigos do capitalismo, né? Tem gente que fica, não, o comunismo tem que ser eliminado. Ora, anacrônico, o que significa anacrônico? Fora de época. O comunismo entrou em crise lá na década de 1990, no início de 1990. O comunismo e socialismo não conseguem existir muito bem com corrupção, má gestão e burocracia. Não consegue existir, eles se esgarçam e acabam sendo substituídos por outro sistema ou partidos políticos assumem o poder aí, né? Agora, dentro do capitalismo, a corrupção existe. Só que no capitalismo é possível a coexistência entre o sistema capitalismo e entre corrupção. Os dois se abraçam e continuam aí perpetuados. No sistema socialista isso é impossível, né? Isso é difícil você manter isso aí, ok? Bom, tendo essa aulinha, dá para responder a atividade número 14. O que eu quero? São afirmações corretas em relação ao socialismo e comunismo. Então, aqui vocês vão ler isso aqui, junto com o 5º parágrafo, e marcar uma das alternativas que eu quero é a exceto, aquela que é a errada. Atividade 15, no 5º parágrafo ainda, é dito que o capitalismo é seu próprio inimigo. Isso aí eu falo, né? Falo, olha, muitos falam que socialismo e comunismo são os inimigos do capitalismo. Mas eu afirmo que quem é o inimigo do capitalismo é ele próprio. Mas o porquê? Né? Aí vocês vão responder no finalzinho aqui do 5º parágrafo, vocês conseguem fazer isso. E vamos lá, né? Passar para frente. No 5º parágrafo, eu utilizo a palavra hostil. Eu pergunto o que significa hostil. Será que é acolhedor, desfavorável, atrativo ou sustentável? Né? Vocês vão marcar uma dessas alternativas. Leia o 6º e o 7º parágrafos. Então tá aqui, eu quero que vocês leiam esses dois parágrafos juntos. Aí eu quero que vocês respondam o que é economia solidária. Aí eu começo com a ideia da economia solidária. Por quê? Justamente por causa dessa resposta que vocês vão dar aqui, ó. E qual que tem a ver com a resposta? Tem a ver com que, primeiro, o capitalismo, a mola propulsora, aquilo que faz o capitalismo existir é o consumismo. Esse consumismo, se não existir, o capitalismo rui. Outro sistema vai tomar conta dele, seja qual for, né? Beleza. E qual que é o que pega então? Se o capitalismo ele incentiva o consumismo, e esse consumismo exagerado, ele está mexendo com matéria-prima. Matéria-prima se retira da natureza. Nunca houve um desequilíbrio ambiental como hoje no planeta. O planeta está altamente desequilibrado. Na nossa sociedade, do jeito que a gente está, vocês viram o texto sobre pegada ecológica, você sabe que é insustentável. A gente está destruindo a nossa própria casa. Aí, por isso, a palavra hostil, né? O ambiente vai ficar hostil para nós. Cientistas estão diariamente falando sobre essas coisas, né? E o capitalismo dando as costas, incentivando cada vez mais o consumismo. Se o consumismo aumentar, aumenta-se o desequilíbrio ambiental. Obviamente, o nosso meio ambiente propício para a vida humana, ela não vai existir. Aí, meu amigo, se um sistema rui, outro sistema substitui. No caso do capitalismo dessa forma,
Não vai ter outro sistema para substituir, não. Porque não vai ter gente. Não vai existir nós, seres humanos, no planeta Terra dessa forma, né? São características próprias da economia solidária. Aí, o que eu proponho de economia solidária? Uma alternativa para isso. Uma tentativa de resolver esse impasse do consumismo, né? A economia solidária é muito legal. As ideias estão aí, vocês podem ler, né? Aí, ó, eu quero aqui, exceto aquilo que não é, uma delas não tem nada a ver com a economia solidária, ok? Dentro dos princípios da economia solidária, aí tem vários princípios. Aqui embaixo tem os principais aqui no finalzinho do texto aqui, ó. Aí vocês vão citar um deles. Aqui são também citados. Se eu pegar um deles, eu falei, eu acho que esse é o mais importante, né? E na letra D, qual seria a novidade que a economia solidária traz? Aqui está falando logo no finalzinho qual que é a novidade. A novidade tem a ver com que os trabalhadores são donos da empresa, né? Não existe o dono. Então, por isso a economia solidária, mas é muito mais do que isso. Aí vocês vão ler e saber quais são essas muito mais. Na atividade número 18, leia a primeira frase do 8º parágrafo. Então a gente tem aqui, ó, 8º parágrafo, deixa eu ver aqui onde é que está, 6º e 7º, 8º. A primeira frase é aqui, ó, vocês vão ler ela. Uma prática que está ligada a essa ideia de clareza que está falando, né? Que a gente tem que ter para mudar, eu falo que a gente, para mudar do sistema capitalista, consumista e individualista, nós precisamos ter clareza do processo produtivo. O que é isso? Nós precisamos saber de onde que está vindo as coisas, quais impactos estão sendo gerados ali, como é que foi explorado o trabalhador ali, se foi justamente pago ou não, se foi aplicado, por exemplo, mão de obra infantil na fabricação de determinadas coisas, né? Como é que foi o impacto ambiental, como é que foi a produção, gerou muito lixo, esse lixo é tratado como? Depois que eu uso o objeto, ele vai para onde? Para o lixo, será que eu vou devolver para a empresa ou eu simplesmente descarto no lixão? E a empresa, então, assume uma responsabilidade sobre aquele produto também, do descarte adequado, sem é difícil, né? Mas minimizando os impactos ambientais. Então, essa clareza, esse conhecimento desse processo todo é que faz com que você consuma menos. Porque aí você vai começar a ter noção de o tanto que se gasta de energia, de suor para fabricar aquele objeto. Quando você não tem essa noção e o capitalismo ele induz a você não conhecer o processo produtivo, não ter clareza do processo produtivo, justamente para você consumir mais. Por exemplo, eu comprei um lápis 50 centavos. Aí eu fiquei com vontade de jogar algum objeto na cabeça de um sujeito. Aí o cara parte o lápis e joga uma parte do lápis, quebrou o lápis, jogou o lápis fora, basicamente. E não está nem aí. Só que se esse sujeito soubesse de que, por exemplo, o grafite é retirado do solo e que gera um impacto ambiental ali, que a madeira é retirada de determinadas árvores e que depois é fabricado em um determinado lugar em que gera poluição no rio e que depois esse transporte muitas vezes foi mal pago e mal remunerado para quem está transportando. Se a pessoa souber disso, ele mesmo pagando 50 centavos um lápis, ele não vai quebrar aquele lápis, ele vai valorizar aquilo ali e vai utilizar até o final.
É isso que nós estamos precisando fazer, né? Mudar essa lógica e a gente só consegue isso se a gente tiver clareza, conhecimento. E o capitalismo não quer que isso aconteça para a gente, porque se a gente tiver essa clareza, esse conhecimento, a gente consome menos. Parar de consumir é impossível, mas a gente não deixa de ser consumista para ser consumidor, né? Isso que nós precisamos fazer. E é isso que a gente fala aqui nesse, né, 8º parágrafo. Na atividade 19, eu peço para ler novamente o 8º parágrafo como um todo. Aí, todo o 8º parágrafo aqui, né? Isso. E peço para vocês responderem. Por que os defensores do capitalismo fazem de tudo para que o indivíduo não conheça o seu próprio ambiente e os impactos decorrentes de suas ações? É isso que eu acabei de falar, né? Para consumir mais, óbvio. Estou até respondendo aqui, a resposta também está aqui. Para você, quem seriam esses defensores do capitalismo? Quem defende com unhas e dentes o capitalismo? Quem que é? A classe rica, óbvio, né? 8º parágrafo na atividade 20, economia solidária, eu uso a palavra decorrente. Eu quero saber o sentido dela. Será que é construção, superação, atração ou consequência? Eu quero que se marque uma que tem a ver com esse aqui, né? Na atividade 21, peço para ler esse 8º parágrafo. E esse texto aqui, eu falo justamente essa questão da tentativa dos donos, de quem defende o capitalismo, de você não conhecer a cadeia produtiva. A coisa está tão grande, aí já contando uma experiência minha, eu já me deparei várias vezes com crianças que não sabiam de onde vinha o leite, o ovo, a carne. Não sabiam. Para eles eram do supermercado ali. Pronto, acabou. Não sabiam que um bife era de um animal que foi abatido, que o ovo vem da galinha, né, que o leite vem da vaca. E que quando ficam sabendo, eles ficam assim, estupefatos, né? E é isso que eu falo, dessa desconexão. Isso se chama desconectar com a natureza. E a gente está percebendo, eu percebo naturalmente, que as turmas de adolescentes cada vez mais estão com medo na natureza. Aparece um bichinho dentro da sala de aula, os adolescentes ficam em alvoroço, né? Antigamente o pessoal nem ligava para o bichinho voando ali, para a mariposa voando ali. Hoje não. É um pavor descabido e irracional dessas coisas, né? Porque o tempo todo a gente está entrando em contato com a informação de que a modernidade é boa e a natureza não é boa. É cheia de perigos. Não vá na natureza. Isso é proposital, para a gente desconectar. Você forma um exército de consumidores dessa forma, né? Aí eu peço aqui a palavra-chave, quer dizer, é quase a ideia central, tanto deste parágrafo quanto do texto acima, é qual? Né? Vocês vão olhar e marcar, fica fácil. A atividade número 18, eu peço para ler esse 9º parágrafo aqui, né? A ideia central é, o que eu faço nesse 9º parágrafo? Eu dou exemplos de ações da economia solidária, né? Isso é exemplos. Então é só ler aqui e marcar a alternativa que eu falo sobre isso. Aqui, na questão número 23, trata do 10º e último parágrafo, que tem a ver com uma dica que eu dou para vocês. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma atuação de formação de pessoas que querem saber mais sobre economia solidária. Eles cadastram esses grupos, né? E se você quiser participar dessa formação, é só ligar para lá e fazer esse curso. É gratuito,
toda ação da Prefeitura de Belo Horizonte é gratuita, né? Tem que ser assim. E essa é uma dica valiosíssima para quem está desempregado e tem uma mente criativa. De repente, um cara aí que corta cabelo muito bem, mas não tem um tostão furado aí para poder estar desenvolvendo a atividade dele, vai perceber na economia solidária uma forma de você desenvolver a sua habilidade com criatividade e, além do mais, ajudando as pessoas que estão ao seu redor. Eu, particularmente, já vi muita gente fazendo sucesso dessa forma, né? Por exemplo, numa horta comunitária, a pessoa que sabia fabricar sabão natural de umas ervas começou a plantar as ervas de cheiro, né? E que fazem bem para o corpo e para a pele. E hoje está aí fabricando o seu sabonete, vendendo e dentro dos moldes da economia solidária. Se deu bem. Só que junto com essa pessoa foi um monte de gente que se deu bem. E que se não fosse essa forma, ela poderia até ter sucesso, mas ela teria a fábrica dela, com seus funcionários explorando os trabalhadores. Não, a coisa não acontece assim. Que ela não é dono de nada e ela trabalha numa cooperativa que é dona de tudo e que todos se beneficiam. Todos estão muito satisfeitos e felizes nessa pequena fabriquinha, né? É muito legal. Então tá aí, vocês vão preencher esse quadro com essas informações que estão aqui. Município da ação, grupos identificados, famílias beneficiadas, fornece qualificação sim ou não. Aqui é colocar sim ou não. E os telefones para contato. Ok? Na atividade 24, eu peço para vocês observarem esses princípios aqui, que estão aqui, e para vocês fazerem essa associação. O que é autogestão? Qual desses aqui refere-se à autogestão? Alguns são mais fáceis, outros um pouco menos fáceis, não é difícil, mas na medida em que vocês forem eliminando um ao outro e raciocinando, vocês conseguem fazer todos de uma forma tranquila, mas tem que ler, né? Na atividade 25, eu peço para você, pega algumas palavras utilizadas no texto, peço para vocês colocarem em ordem alfabética. Na ordem alfabética, chamar a atenção que a gente olha a primeira letra, né? De acordo com o abecedário. E se empatar, por exemplo, letra D aqui e letra D aqui, eu olho a segunda letra. Empatou de novo, olho a seguinte. M aqui, S aqui. Terceira. Quem que vem primeiro? A M. Então essa palavra vem primeiro, essa aqui em segundo. A gente vai fazendo isso com todas elas. Palavra, por exemplo, que começa com letra que não empata com nenhuma outra, por exemplo, natureza, não tem. Então ela é fácil, mais facinho vocês ordenarem de forma alfabética, sem precisar analisar a segunda letra. Na atividade número 26, eu peço para vocês completarem esse quadro. Por exemplo, essas palavras são essas aqui. Economia. Número de letras, contar as letras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Divisão silábica, é o som que eu falo ao pronunciar a palavra economia. E, co, no, mi, a. Opa, são 5 sílabas, 5 sons. Então eu vou colocar 5 aqui e separá-las. E, tracinho, co, tracinho, no, tracinho mi, tracinho a. E vou fazer isso para todas as outras palavras aqui. Para finalizar, eu peço que vocês façam uma pesquisa na internet sobre economia solidária. Junto com a palavra economia solidária, coloca, por exemplo, Belo Horizonte, ou o bairro que você está,
ou a regional de Belo Horizonte que você está, justamente para mostrar as pessoas trabalhando, né? E também não é só no Google, vocês podem visitar as redes sociais, no Facebook, no Instagram, em outras plataformas de redes sociais, as ações e iniciativas de economia solidárias, principalmente para quem está desempregado ou tem um pequeno negócio e começa a vislumbrar algo maior, ajudando as pessoas, ou ainda se você tem um dom para fazer alguma coisa, mas está ali guardado, né? Eu acho que muita gente começa essas coisas assim dessa forma, né? Ah, eu gosto de tocar violão, mas eu sou vendedor. Aí de repente naquelas horas em que sobra, quando você não está vendendo, você começa a fazer uma ação dentro da economia solidária que tem a ver com tocar violão. Como é que eu vou fazer isso? Aí é você. Criatividade. Essa é a palavra-chave, né? Mas para ter criatividade, vocês têm que tomar conhecimento dos processos. Aí fazer um curso, lá na PBH, ler na internet sobre economia solidária e terminamos aqui. Então é isso aí. Fiquem bem e em paz e até a próxima. Tchau.